esportiva do técnico Wagner Mancini. Mancini, boa noite. Eu, Roberto Lioi, da Rádio CBN. Queria que você falasse sobre a estratégia do Corinthians na partida de hoje, né? Me ficou clara a impressão no primeiro tempo do Corinthians marcando um pouco mais atrás, né? Esperando o contra-ataque. Aí sai o gol aos 9 minutos, logo no começo, né? O Corinthians tem que mudar um pouquinho essa postura. Consegue o empate e ao meu ver, quando o Corinthians tentou sair um pouquinho mais para o jogo no segundo tempo, abrir um pouco mais de espaço para o Flamengo para fazer o segundo gol. Você acha que a estratégia foi boa, mas em alguns momentos faltou sorte, faltou de repente competência? Qual a sua avaliação sobre a estratégia que você montou para o Corinthians hoje na derrota para o Flamengo? Obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Roberto. Eu acho que a estratégia foi bem montada. A equipe ela se empenhou demais em cima disso, né? Marcou um pouco mais baixo, tentando tirar exatamente o campo de jogo do Flamengo, porque o ataque do Flamengo é um ataque veloz que precisa de espaço, então nós diminuímos o espaço e com isso aumentamos a marcação, né? Um time compacto que não deu muita entrada de bola pelo centro do campo, né, exigindo que o Flamengo jogasse mais por fora, onde é óbvio que dá mais tempo de você fazer a marcação, as coberturas, enfim. Acho que a estratégia foi boa, acho que faltou um pouquinho de velocidade na nossa saída de bola e talvez ela não tenha sido mais competente em função disso, acho que faltou um pouquinho de velocidade, nós até tivemos no empate uma jogada daquilo que era a tônica do jogo, sair rápido, tentar achar um dos velocistas da frente, e de uma maneira geral, lógico que sempre que você perde dá a impressão que a tua estratégia não deu certo, mas muito em cima daquilo que eu vi no jogo, o Corinthians se empenhou, lutou em igualdade de condições e teve oportunidades também na partida. Mancini, boa noite. Aqui é o Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu ia até te fazer uma pergunta tática a respeito do jogo, Mancini, a respeito do time que você colocou em campo, mas não tem como fugir da pergunta a respeito do segundo gol do Flamengo, né? Do gol do Gabriel, que o árbitro tinha marcado impedimento e depois voltou atrás, porque pelo menos pelas imagens que a gente vê pela televisão, o Gabriel estava claramente impedido. Então eu queria saber se você quer falar sobre isso e se o árbitro explicou o que ele marcou para validar o gol. Obrigado. Boa noite, Marco. Não, o árbitro não explicou nada em relação ao gol, ele simplesmente parou, esperou a efetivação do gol pelo VAR e aí deu o gol e a gente ali tentando entender aquilo que estava acontecendo. Aí eu tive a informação depois da partida que a televisão ficou muito em cima do segundo lance, aí também havia dúvida do primeiro lance, eu ainda não consegui ver numa tela mais ampla, até para te falar com mais certeza, mas é um lance polêmico, né? Não tenha dúvida que sim, tem gente dizendo que foi o pé do Fábio que deu chance para que a linha fosse dimensionada, mas enfim, né? Eu acho que são lances que nós estamos acostumando a ver, né? O VAR demorando muito a tomar algumas decisões, a gente lamenta porque o futebol é um esporte onde a emoção ela joga junto com todos aqueles que estão ali participando da partida e quando você tem que parar o jogo por quase 5 minutos, acaba gerando uma série de fraturas naquele ambiente, né? E aí, obviamente, que atletas, árbitro, auxiliares acabam se enervando e daí o alto número de cartões amarelos. Mancini, Salazar da Gazeta Esportiva. Mancini, você teve 3 jogadores amarelados, um deles agora suspenso, que é o Wagner, por causa de reclamação. Você entende que seus jogadores estavam mais nervosos do que o comum ou houve uma intolerância exagerada do árbitro Rafael Trace? Aproveito para te perguntar sobre a arbitragem do jogo e queria saber de você se você acha que apenas com jogadores que estavam emprestados, jogadores da base, uma reformulação do elenco nesse sentido é suficiente para mudar o patamar do Corinthians. É suficiente sem contratações, sem grandes contratações, Mancini? Obrigado, boa tarde. Boa noite, Salazar. Nós temos limitações no elenco, isso já foi falado, né? Eu conto com
com alguns atletas possivelmente da base, outros talvez que a gente consiga idealizar algum tipo de negociação. O Duílio até já falou sobre isso, a imprensa, então não é neste momento, acho que é ainda cedo para que a gente toque nesse assunto, mas há necessidade, assim como qualquer time, de que tenha reforços. Depende muito do que nós vamos ter em termos de fôlego financeiro, para que a gente possa estabelecer algum tipo de parâmetro nesse sentido. E sobre o jogo em si, o alto número de cartões amarelos, eu estava perto, então eu escuto muito da partida, né? Então houve uma intolerância dos atletas em relação à arbitragem do Rafael Trace, não só do Corinthians, dos dois times, e o que realmente enervou um pouquinho em alguns momentos a equipe do Corinthians foi que os cartões foram aplicados somente para a nossa equipe. O Banco do Corinthians, num determinado momento, houve uma reclamação, em seguida ele foi lá, deu um amarelo ao Ramiro. O Banco do Flamengo também atuou dessa forma ao longo de todo o jogo e nem por isso ele foi. Ao término da partida ali, ainda tínhamos 2 minutos ou 3, o Banco do Flamengo estava todo ao lado do Rogério Ceni. Então, o que nos incomodou na partida e o que eu ouvi dentro do vestiário dos atletas é que foi usado um peso diferente em relação aos cartões que foram aplicados à nossa equipe. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. O Corinthians segue na luta aí pela vaga da Libertadores, mas com vários concorrentes por perto, já foi ultrapassado pelo Santos. Eu queria que você fizesse uma análise aí das chances do Corinthians e caso essa vaga não se confirme, por ter sido o segundo objetivo colocado por você, você analisaria isso como uma situação normal ou como um fracasso de alguma maneira, de maneira geral, um fracasso aí do trabalho do grupo todo, enfim, seu também? Um abraço, obrigado. Boa noite, Rodrigo. De maneira alguma, né? O objetivo número 1 era a gente sair daquela situação onde a gente se encontrava em 17º lugar, chegamos a figurar em 8º lugar, que foi nosso máximo, agora estamos em 9º, pode ser que a gente perca alguma posição até o final da rodada, mas acho que o mais importante é que o Corinthians ainda vai jogar 9 pontos, algumas equipes têm só mais 6 pontos a disputar, e a gente tem totais chances ainda. Ficou difícil? Ficou mais difícil, como foi difícil ao longo de todo o campeonato. Não foi fácil sair de 17º e chegar em 8º. Foi muito difícil. Então, por isso, a gente acredita. Hoje nós enfrentamos uma equipe que pode ser, junto com o Internacional, as duas apontadas como com reais chances de título, e enfrentamos em igualdade de condições, então eu acho que a gente também pode fazer um bom jogo contra o Santos na Vila, aí temos o Vasco em casa, depois o Internacional fora, são jogos equilibrados, todo mundo tem muita dificuldade em vencer as partidas agora no final, porque todas as equipes estão muito empenhadas dentro daquilo que passou a ser o objetivo de cada uma delas, então por isso a gente não pode de maneira alguma achar que tem qualquer coisa errada, e sim focar naquilo que está sendo feito e bem feito para que a gente possa buscar a nossa vaga. Mancini, boa noite. Marcelo Braga do Globo Esporte. Eu queria que você falasse sobre duas questões. Primeiro, sobre a parte defensiva do Corinthians, né? O Corinthians vem tomando muitos gols, aí foram 10 nos últimos 5 jogos. O time sofrendo um pouco na bola aérea. Hoje teve até uma bola no travessão do Bruno Henrique depois de um escanteio. Como é que vocês têm tentado corrigir essa situação? Qual o seu diagnóstico? E também queria que você falasse um pouco sobre o Arauz, a sua história no Corinthians nesses primeiros meses aí, é uma história um pouco de recuperação de jogadores, né? Recuperou o Davó em algum momento, recuperou o Mosquito, recuperou o Léo Natel. Então eu queria que você falasse sobre o Arauz, por que antes ele não estava jogando, por que ele não conseguia te servir nessa equipe do Corinthians e hoje, o que ele tem te entregado, o que tem te agradado, já que hoje ele foi um dos destaques do time aí. Obrigado, um abraço. Boa noite, Marcelo. Não tenha dúvida que nós, nesses últimos jogos, a gente acabou diminuindo a estatura do time e a gente vem sofrendo com isso, seja em escanteios, em faltas laterais ou até naqueles lances onde a gente briga pela segunda bola, né? A saída do Jô, a saída do Gemerson fez com que a nossa equipe tivesse uma estatura menor. E a gente tem sofrido com isso, sim. Não justifica alguns gols que foram tomados,
porque aí entra algumas outras coisas entram em cena que são tão importantes quanto você ter estatura, é você atacar a bola, é você minimizar algum tipo de erro, né? Então nós estamos, de certa forma, pecando em algumas coisas, em alguns detalhes, e por isso a gente tem tomado muitos gols, e isso me incomoda muito, porque a segurança de uma equipe é exatamente você tomar poucos gols para que você possa ganhar a maioria das partidas. E sobre o Arauz especificamente, eu acho que uma das funções do treinador é exatamente essa, recuperar jogadores. Neste momento a gente tem o Gustavo Mosquito, o Léo Natel e o Arauz vivendo boa fase no clube, assim como o Davó também já viveu. A opção da troca é porque o campeonato é muito longo e exige isso, porque ninguém consegue manter alta performance por um tempo muito longo. Então, por isso, a gente vai fazendo as trocas quando necessárias. Por exemplo, no jogo do Santos, agora eu não tenho o Fagner, né? Mas eu tenho o Michel. Em outros momentos, eu quero deixar a equipe mais alta e eu tenho possivelmente a entrada do Gemerson, do Jô. Eu quero uma equipe que jogue de uma forma mais rápida, que seja mais intensa. Aí a opção pelo Léo Natel, o Mosquito, o Arauz. E o Arauz realmente veio nesses últimos tempos aí, mostrando nos treinamentos, primeiramente, uma grande capacidade de romper linhas. E a gente tem tentado usá-lo nessa função, né? É muito claro quando você desenha uma estratégia de jogo um pouco mais atrás para tirar o espaço do Flamengo, você tem que ter jogadores que tenham essa dinâmica de romper linhas, de chegarem facilmente à frente. E o nosso gol acabou saindo numa jogada assim. Nós até tivemos uma outra com o próprio Arauz, né, que infelizmente deu tempo do zagueiro do Flamengo chegar e travar. Mancini, boa noite, Luiz Teixeira aqui da Rádio Band News FM. Mancini, já projetando o próximo jogo, o clássico contra o Santos na Vila, o Cuca tem todos os jogadores à disposição e 2 beiradas de muita velocidade, o Marinho e o Soteldo. E para esse jogo você não tem o Fagner. Já é uma definição sua iniciar a partida com o Michel Macedo? Existe alguma possibilidade de mudança de esquema pensando nesse jogo e também alteração de jogadores? Boa noite, Luiz. É muito cedo ainda para a gente já falar do jogo do Santos, né? Nós ainda temos o jogo do Flamengo na cabeça, mas a possibilidade maior é óbvio, sem a presença do Fagner, é que o Michel, que é da posição, que está aí esperando. O Fagner teve uma sequência de 25 jogos de titular, jogando os 90 minutos em todos eles, então o Michel deve entrar sim na lateral, não há nenhum tipo de prognóstico para mudança de esquema, até porque nós temos já um esquema que está em formação ainda, para que a gente possa ser forte do jeito que o Corinthians passou a ser nesses últimos tempos. Então é importante que neste clássico a gente tenha uma estrutura bem montada, organizada, para que a gente possa enfrentar o Santos em igualdade de condições. Eles têm Soteldo, Marinho, mas o Corinthians também tem jogadores que são capazes de ir lá e decidir a partida. Obrigada a todos, boa noite e até a próxima.